Boa tarde para quem eu não cumprimentei. Boa tarde. Então é o seguinte, como a Elaine falou, a proposta nossa é realmente fazer essa síntese. Síntese é essa que eu já comecei nos terceiros anos da história da filosofia, do início até nós pretendemos que dê tempo de pegar a idade contemporânea. E aqui está a visão do todo, né? Idade antiga, idade medieval, idade moderna e contemporânea. Então, como o Marcos estava falando no contexto histórico, a religião oficial, ou digamos, a religião popular, era a mitologia, ou seja, uma explicação fantasiosa para a realidade. Por isso, os gregos elegiam deuses, semideuses, titãs, heróis, e era a forma que eles tinham de explicar o universo, explicar o mundo. Isso nós chamamos de cosmogonia. A cosmogonia, inclusive, cai essa diferenciação de cosmogonia e cosmologia em vestibulares. Quando eu deixar a lista para vocês vão ver uma questão do vestibular da UEG que aborda isso. A cosmogonia é a explicação fantasiosa da realidade e a cosmologia, que é a proposta do início da filosofia, é a explicação racional da realidade. Então, os gregos, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, que já não concordavam mais com a explicação fantasiosa, buscam originar essa ciência, digamos assim, esse olhar científico, querendo essa explicação racional. Só que, a princípio, eles também são considerados pensadores da physis. Eles não conseguiam realmente fazer uma ciência. Por que physis? Natureza. Então, eles ainda estavam observando a natureza e, por essa observação da natureza, eles estavam fazendo filosofia, que ainda não tinha esse nome. Eram chamados de pensadores da natureza até então, porque filosofia é um nome que só vai surgir com Pitágoras. A filosofia é grega, por quê? Busca de um conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade, natural e humana, busca da origem e causa do mundo e suas transformações, busca da origem das causas das nações humanas e busca da origem do próprio pensamento. Então, essas são as abordagens da filosofia grega, e por isso que nós consideramos o berço da filosofia a própria Grécia.
por todos esses aspectos que o Marx já falou. Pela força política, pela questão ideológica, pelo crescimento estatal, a filosofia ela é grega. Atenção, existem duas forças de formação do pensamento da filosofia. A filosofia grega, que é a que faz parte da nossa cultura ocidental, e a filosofia oriental, os pensadores orientais, que eu vou falar rapidamente para vocês mais à frente. Então, século VII a.C., pode passar. Temos os pré-socráticos. Os pré-socráticos são os chamados primeiros filósofos, que na verdade são os primeiros pensadores, e eles confiavam numa interpretação racional, materialista do cosmos, descartando a mitologia, ok? Então é a passagem da cosmogonia, que é o mito, para a cosmologia, que é a filosofia. E eles buscavam o arquê, que se escreve archê, tá? O arquê, que é a origem do cosmos, a origem das coisas. Eles acreditavam que era necessária uma matéria-prima, uma matéria primeira para isso. Tales de Mileto, então, o primeiro dos pré-socráticos. Tales vai dizer que tudo é a água. Tales, que também aparece na matemática, ele é o primeiro a desenhar as estrelas do céu. E Tales vai dizer que tudo é água por quê? Ele observa, inclusive também em questão de vestibular, da UEG do ano passado, que caiu sobre Tales, observa que o que está seco é morto. Então ele começa a colocar em confronto a vida com a unidade das coisas. Aí ele corta o galho de uma árvore e deixa. Quando o galho seca, ele considera o galho morto. Ele observa o inseto, ao morrer o inseto seca. O animal, quando morre, seca o sangue. Então ele diz, a origem de tudo é a água, há uma unidade. Então, quando se falar de Tales de Mileto na filosofia, você lembrando no vestibular da palavra-chave, água, pronto. Com certeza tem a ver com o arquê dele, que era a água. O que ele marcou a filosofia e é o que aparece em questões, é só isso. Anaximandro, de Mileto também, os três primeiros eram de Mileto, que era discípulo de Tales, ele vai discordar de Tales. Ele vai dizer, Tales, não é possível eleger um único elemento como a origem de todo o cosmos. Então, a origem do cosmos vai ser o apeiron. O que é o apeiron? Apeiron seria, em grego, apeiron significa indeterminado. Então, é algo que não posso determinar o que é. O apeiron é algo misterioso, é uma matéria indeterminada, eu não sei o que é. Então, a origem para ele vai ser isso. Anaxímenes, de Mileto também, que era discípulo de Anaximandro, e Anaximandro, que era discípulo de Tales, ele vai continuar com essa busca do arquê. E o arquê para ele vai ser também indeterminado, como o seu mestre dizia. Só que ele vai achar digno, digamos assim, eleger um dos elementos da natureza. Então ele diz que o elemento que anima todas as coisas, inclusive o ser humano, pela própria respiração, é o ar. Então ele elege como elemento chave, o arquê, o ar. Para ele, o cosmos, o universo, ele tem origem no ar e tem uma necessidade do ar. Vamos, então, para o segundo momento, desse momento que é um só, que é os pré-socráticos, que é o momento cosmológico da filosofia grega, que é Heráclito. Heráclito de Éfaso. Heráclito, ele é o autor da chamada Teoria do Eterno Fluxo. O que seria isso? A teoria do eterno fluxo, ela é a ideia de que tudo está em movimento. O ser é movimento. Tudo movimenta. E tudo está em constantes mudanças. Ele elege como arquê o fogo, porque ele também faz parte da escola jônica, que é a escola de Mileto. Porém,
ele não fica apegado a essa questão da natureza. Ele vai fazer uma investigação do ser, que é essa teoria do eterno fluxo. Então, para ele, a realidade, as coisas existem porque existem contrários. Existe bem e mal, frio, calor, positivo, negativo. Então, essa é a teoria do eterno fluxo. Para lembrar de Heráclito no vestibular, dos pré-socráticos, o que mais caiu no vestibular até hoje foi Heráclito, ok? Para lembrar dele, olha a palavra era no nome dele. Olha lá, Heráclito. Por quê? Para ele tudo era, nada é. Tudo era e tudo é um devir a ser. A teoria dele também do fogo e do devir a ser. Porque tudo está em constante movimento e tudo vir a ser, tudo será. E a frase mais célebre dele, que inclusive é a que cai geralmente no vestibular, que é o Enem, é a que eu não posso retomar um rio duas vezes. Por isso ali é a imagem do rio. Ele usa a analogia do rio para dizer o seguinte: não se pode retomar um rio duas vezes, pois todas as vezes que eu vou a um rio, as águas já passaram, e eu não sou mais o mesmo, e nem o rio é mais o mesmo, porque tudo está em constante movimento. E aí eu lembro que eu até passei em aula para vocês a música do... Eu acho que passei. A música do Lulu Santos, que a analogia é a mesma, só muda a figura. Enquanto Heráclito usa o rio, a letra do Lulu Santos usa o mar, como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então essa é a ideia de Heráclito. Não esqueçam de Heráclito, gente, porque partindo dele, percebe que a filosofia começa a mudar o foco e entrar num período mais ontológico, uma busca de conhecimento do ser. Parmênides que vai mudar a ideia de Heráclito. Ele vai discordar da ideia de Heráclito. Enquanto Heráclito diz que o ser ele não pode ser analisado porque o ser está em movimento, Parmênides vai dizer não. O ser é, o não ser não é. E o ser não pode ser. Que gracinha. Então o ser é, o não ser não é, e o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Por quê? É a ideia de que as coisas elas não podem ser compreendidas quanto ao contrário delas. O que é, o que é existe. E o que não é, não existe. É óbvio, é lógico, porque a lógica é um estudo da filosofia, e esse é o princípio da lógica, de que eu não posso analisar o ser enquanto o contrário dele. Eu preciso considerar que o ser é, e o não ser não é. Então ele rejeita a ideia de movimento, defendida por Heráclito, e considera que a realidade é permanente. O que é, o que não é. Pois o ser não pode se transformar em não ser. No século V a.C., também um outro movimento, paralelo à filosofia grega, mas é interessante falar, é o da filosofia oriental. E a filosofia oriental, ela tem como princípio, como norte, a própria religião oriental, que é o encontro do autoconhecimento para o domínio de si e uma vida virtuosa, uma vida feliz. Então, inclusive, a filosofia ocidental, que é a nossa filosofia cultural, digamos assim, ela mudou muito durante a história. E a filosofia oriental não. A filosofia oriental mantém a tradição. Eles pensavam muito na tradição e continuam pensando. Não é à toa que o Japão desenvolveu tecnologias sem perder os seus aspectos tradicionais, sem perder a sua tradição. Leia, por favor, todo mundo essa frase. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Lao Tse. Essa do Siddhartha Gautama é o nome verdadeiro de Buda, tá? A mente é tudo. A mente é tudo que você pensa, você se torna. Filosofia oriental, nós vamos ter essa ideia de que a mente tem um poder e o ser humano precisa usar a sabedoria, que seria filosofia, né, para usar o poder que
lhe tem na mente. Mais uma frase para terminar? Se quer escrever o futuro, estuda o passado. E Confúcio. Então nós vamos ter o confucionismo, o budismo e o taoísmo como as três correntes filosóficas orientais, ok? O taoísmo, que é a de Lao Tse, ela está, o Tao, porque Tao é caminho, que se chama filosofia do caminho. Tudo, a existência parte de um caminho. Vamos voltar para a Grécia, então. E vamos ver agora, então, os sofistas, inaugurando o período clássico grego, que é o que o professor Marcos comentou em história. Os sofistas, eles surgem naquele fortalecimento de Atenas. Lembra que o professor Marcos falou que Atenas estava sendo fortalecida politicamente, a democracia, que não é a democracia que nós temos hoje, né? Foi muito bem explicado por ele. Então, como surge a ideia de democracia? O homem tem um poder, você tem um poder enquanto indivíduo dentro da sociedade, você pode expressar a sua opinião, e os sofistas usam desse expressar a opinião para fazer filosofia, entre aspas, porque depois, com a história da humanidade, nós descobrimos que eles não foram filósofos, eles foram pseudos-filósofos, justamente porque a filosofia busca a verdade, e eles só queriam opinião. E então eram sábios viajantes que comercializavam o saber, eles cobravam por essa tarefa, eles se apegavam à opinião e não à verdade. E os sofistas desenvolveram especialmente a retórica, a eloquência e a gramática. Ou seja, faça por favor, os dois principais sofistas, Gorgias e Protágoras. Gorgias dizia que o ser não existe. O que depende, a verdade, ela é a sua argumentação quanto a ela. As coisas não existem, a verdade não existe. O que depende é a sua oratória em defender essa verdade. E Protágoras, ele faz uma ideia de que também a verdade é subjetiva. O homem é a medida de todas as coisas. Como assim? É o homem que vai determinar o que é certo e o que é errado, o que é válido e o que é inválido. Para os sofistas é exatamente isso. O indivíduo determina o que é verdade. A verdade não existe no objeto. A verdade existe no indivíduo que observa o objeto. Então, tudo é relativo. E por isso eles eram pagos para defender algo, uma verdade. Por exemplo, a Camila cometeu um crime e me paga para defendê-la. Então eu vou defender na praça pública de que ela não é criminosa. E aí já vem outro e me diz, não, ela cometeu um crime, eu te pago para você defender. Então tá, agora você contra a Camila. Bem a ideia de advogado que nós temos na contemporaneidade. Mas assim eram sofistas, ok? Mas eles foram importantes porque eles provocaram o maior dos sofistas, que é Sócrates, a inaugurar o período clássico da filosofia. E aí, eu acho interessante lembrar o que eu falei para vocês em sala, a ideia da sofistinha. Sofistas, lembra de sofistinha? Né? Quem é a sofistinha? Prostituta cara, não era? Ela cobrava. Então, Sócrates discorda dessa prática dos sofistas de cobrar para dar aula, tá? Então, Sócrates vai ser a piriguete da filosofia. Ele diz que deve ser dado aula por prazer. Exatamente. Pode. Eu acho que Sócrates. Vamos lá. Gente, Sócrates, ele... Lindo. Vai. Sócrates, ele é o pai da filosofia clássica. Por quê? Porque ele vai nos rejeitar a ideia de opinião e buscar a verdade. Então ele vai para a praça pública, para a Ágora, e vai querer defender a verdade. E para isso ele se contrapõe aos sofistas. Então, para entender Sócrates, você lembra que ele é o contrário dos sofistas.
Enquanto os sofistas vendiam o ensinamento, ele fazia isso por prazer. E Sócrates fazia isso com tanto prazer, ele falava de filosofia, buscava a verdade, questionava, que atraía as outras pessoas. Sócrates gera muitos discípulos. E foram esses discípulos que deram continuidade à história da filosofia. Tá, Sócrates não escreveu nada. O que nós temos de Sócrates foi o seu discípulo, Platão, que escreveu em forma de diálogos. Por quê? Sócrates ele inaugura a dialética, que também vai ser trabalhada durante toda a história da filosofia. E o que é a dialética? Seria um diálogo entre ideias argumentativas. E ele desenvolve 2 métodos, tá? Matéria de vestibular, de concurso, em filosofia é isso. O primeiro método é a maiêutica. Vocês falaram mais a maiêutica. Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o viaduto. Tá, a maiêutica. O que é a maiêutica? O que é a maiêutica? É o parir das ideias. Hã? A maiêutica é o parir das ideias. Como assim? A mãe de Sócrates era parteira e ele então adota o nome de parir para o método filosófico que ele usa. Por quê? Porque ele não acredita que a pessoa que tenha conhecimento consiga ter mais conhecimento. Primeiro eu preciso tirar esse conhecimento, que aí entra a ironia. São os 2 métodos, a ironia e a maiêutica. Com a ironia, eu levo o meu interlocutor, a pessoa que eu estou discutindo, a reconhecer a sua ignorância. E depois de reconhecer a sua ignorância, eu posso, assim, elaborar algum ensinamento. Então, que entra a maiêutica. Por que o parir? Porque quem pare para si. Não tem como eu parir para você. E o conhecimento para ele tem essa ideia. Eu não vou te dar a verdade. Eu vou te provocar com perguntas e você vai parir a sua verdade. E aí, o método irônico seria diferente de sarcasmo, porque ele também usava sarcasmo, mas a ironia. O método irônico vai ser assim: eu vou elaborar uma pergunta em cima do que você me responder. Então, ele não afirmava nada, ele só perguntava. Então, ele não afirmava, ele fazia você falar o que ele pretendia através de perguntas. E isso provocou toda a Atenas. Por quê? Porque ele ficou um chato. Imagina uma pessoa que elabora sempre uma pergunta em cima da sua resposta. Sócrates, como chato, como provocativo, opondo-se aos sofistas que estavam populares na época, ele é condenado à morte para tomar um veneno chamado cicuta. Então ele toma um veneno chamado cicuta por quê? Porque ele estava defendendo a verdade, isso estava colocando em risco a democracia. Então ele é um dos condenados à morte por isso. E a frase dele, mais célebre, só sei que nada sei, usada equivocadamente pelo senso comum, porque eu só sei que nada sei, na verdade, não é deles, essa frase estava no oráculo de Delfos, na imagem de Apolo, Delfos, o templo, e o só sei que nada sei seria o quê? Eu preciso reconhecer que eu não sei para poder saber alguma coisa. E o verdadeiro filósofo é esse, é aquele que está em constante aprendizado, aquele que sabe que nada sabe, por isso precisa aprender. Então, de tudo que eu sei, eu nada sei. E quando a frase do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, usada por ele, quando os sofistas estavam falando, justiça, a cidade justa precisa ser assim, assim, assado, ele dizia, peraí, conhece-te a ti mesmo, você não sabe nem quem você é, como você quer afirmar sobre justiça? Você não sabe nem do que está falando, você não conhece o que é justiça, me diz, o que é justiça? Também outro aspecto do discurso de Sócrates, ele é a centralidade do pensamento. Estamos falando de mesa? Ok, mas ele vai à centralidade. Qual é a matéria-prima da mesa? Por que ela foi feita? E essa investigação filosófica é a chamada socrática. E Sócrates morrendo, continua o seu discípulo, Platão, que é o
um dos principais, porque ele teve vários discípulos. E Platão ele vai registrar os ensinamentos de Sócrates. Vamos ficar no tempo. Sócrates, então, deixa como legado o próprio Platão. E Platão ele vai ter aquela ideia do absolutismo, que eu passei já para vocês, o mito da caverna, que é o que nós estamos falando ainda hoje na sala de aula. Ele vai dizer que existe dois planos, o plano físico e o plano metafísico. As coisas existem primeiro enquanto ideias. Eu tenho uma ideia de microfone que está no plano metafísico. E aqui eu tenho uma cópia imperfeita disso. Eu tenho, então, na realidade sensível, eu tenho cópias imperfeitas daquilo que existe enquanto ideal. Existem características ideais das coisas que são representadas por cópias imperfeitas. Que isso ele chama de sombra no mito da caverna. Para Platão, o mundo da caverna é um mundo sensível, onde as pessoas dominadas pelos desejos e pelas paixões, que os desejos e as paixões se enganam, nos enganam, desculpa, e isso eu preciso evitar. Para ser sábio, eu evito as paixões, eu evito o engano das sombras e vou até a verdade. Na verdade, eu não sei dizer que foi através dela, mas todas as questões platônicas são frutos das socráticas. Então, o pensamento de Platão ele é uma continuidade da de Sócrates. Mas toda aquela ideia que eu estava falando de buscar a verdade, estamos também falando de Platão. Só que a questão de provocar é de Platão também. Só vou falar dos aspectos que ele diferenciou do seu mestre. No caso era Sócrates. Entendeu? Mas eu não sei dizer se foi partindo dessa frase. Então o mundo das ideias, ele é onde está a ideia, o idealizado, aquilo que realmente eu posso afirmar como verdadeiro, e a realidade sensível, onde eu percebo através dos meus sentidos, é algo enganador. E lá, no mundo da caverna, no mundo das ideias, está idealizado o que é, a ideia do que é, de política, que ele vai chamar de rei filósofo, que é o quê? Quem deve governar é o sábio, quem deve governar o Estado é a pessoa sábia, então devemos eleger na democracia sempre um filósofo, ou sempre eleger um sábio. A ideia de que o que reina no mundo das ideias é o bem, o belo e o verdadeiro. O homem moral, a ideia ideal de homem também está idealizada no mundo das ideias. E a teoria do conhecimento. O que seria a teoria do conhecimento? Eu desapegar das sombras das realidades sensíveis e me apegar ao que é idealizado. E aqui está a divisão, né? Plano metafísico e plano físico. Mundo das ideias, onde estão as essências. Mundo do sentido, onde estão as formas. No mundo das ideias, no plano metafísico, tudo é fixo, tudo é perfeito. É o mundo insensível, que eu não conheço através da sensibilidade, da racionalidade, através da razão. Eu vou pensar. E o mundo sensível, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Pessoal, agora atenção. Falando de questões de vestibular, que fala de Platão. Platão, o peitão, né? Platão, falei para vocês que o nome de Platão é um apelido? Ele tinha os peitos largos, peitão? Qualquer questão de vestibular que
contemple Platão, pode te ajudar a você saber simplesmente isso. Por quê? Falou de política, o idealizado é o sábio, é aquele que está apegando ao mundo das ideias. Falou de moral, a moral para ele é o pegar ao ideal de um homem pré-definido no absolutismo, aquilo que é absoluto no mundo das ideias. Tudo que se fala de Platão, você consegue fazer uma ligação com isso. Ok? Vamos para o último dos clássicos. O mito da caverna, né? Vocês já conhecem bem. São doutores em mito da caverna. Todo mundo conhece o mito da caverna? Pode passar? Passar, por favor. Aristóteles, o último dos clássicos gregos. Aristóteles, esse gatão aí, ele era empirista. Por quê? Ele discorda do seu mestre. Quem era o mestre dele? Platão. Ok? Ele discorda do mestre dele quando ele diz que a realidade eu não conheço por algo metafísico. A realidade eu conheço por algo físico. O que seria isso? Seria o empirismo, que depois é muito bem trabalhado por John Locke, né? Na filosofia moderna, onde que através dos meus sentidos eu conheço a realidade. Para ele eu preciso fazer a experiência das coisas para conhecer as coisas em si. Eu não posso ficar, qual o ideal de parede. Não, eu tenho que conhecer para saber. Então ele vai divergir disso com... Divergir de quem, gente? De Platão. Acordem. Então, o método indutivo parte do individual para o universal. Eu vou conhecer primeiro a ideia dessa mesa, que ela é individual, para partir para uma ideia universal de mesa. Nós vamos ainda trabalhar isso em aula. Outra questão. Você pode passar, por favor? Tem muita coisa, não dá. A ideia ética dele. Falta aquilo que falta, a ideia do meio termo, Diogo. O que falta não me serve. O que excede também não me serve. Eu preciso do equilíbrio, do meio termo. Então, muita coisa da filosofia dele você vai entender por essa ideia dele, que nós chamamos chave de ouro da filosofia dele. O meio termo, que seria o equilíbrio. E algumas teorias dele, rapidamente, que tem que saber esgotar. Teoria da abstração e do silogismo. A abstração seria isso. Eu vou abstrair a ideia de mesa, o que é essa mesa, para chegar a uma ideia do universal. E silogismo são as argumentações que eu uso para convencimento. Por exemplo, todo homem é safado? Não. Túlio é homem. Logo, Túlio é safado. Então, Aristóteles, ele é o pai da lógica. Então, isso que é o raciocínio lógico, que eu não trabalhei com vocês, estou trabalhando com o segundo, né? Não trabalhei com o terceiro, só com o segundo, a lógica. E lógica é isso. É partir de raciocínios bem construídos para o convencimento que nós chamamos de argumentação. E ele é o inaugural da lógica clássica. Conceito de ato e potência. Gente, todos esses conceitos aqui caem em vestibular, quando se fala de Aristóteles. Ato é aquilo que é. Potência é aquilo que vai vir a ato. Eu tenho uma semente em ato. Ela é uma semente enquanto ato. Uma semente de uma árvore. Mas, enquanto potência, ela vir a ser uma árvore. Ok? Então, ato que é e potência o que ser, o que vir a ser, o que será. Muito bem. Não vamos prolongar em muitos exemplos que teria. Forma e matéria. Forma é o formato que as coisas têm. Aristóteles ele tem muitas questões físicas. Inclusive, ele foi o primeiro
primeiro a desenhar as ordens dos astros do céu. Ele não conseguiu definir os planetas, mas ele tentou. Tá? Então ele tem muita física nele. Então a forma é o formato das coisas, digamos assim. E matéria é a coisa. Simples, né? Forma, o formato, e matéria, a coisa. Então tudo que ele olhava, ele observava que tudo tinha um desenho. Existe uma forma. E substância e acidente. Vamos lá. Simples também. Substância. Características que a coisa não pode perder, porque senão ela deixa de ser chamada essa coisa. Ok? Por exemplo, eu pego esse notebook e quebro uma teclinha do teclado dele. Ele pode ser chamado de notebook? Pode. Foi uma característica acidental. Se eu pinto ele de roxo, ele vai continuar sendo notebook? A cor, então, ela é acidental. Então, Aristóteles vai dizer que tudo tem as suas questões acidentais e essenciais, substanciais. Ok? Tem mais definições dentro disso, mas não vai dar para cá. Epicurismo. Eu vou falar só desses dois movimentos e depois o Marco já começa com a história medieval e eu volto para a filosofia medieval, que é mais curta. A razão deve ser ajudar-nos a reconhecer os prazeres que podem ser negativos. A filosofia permite evitar o sofrimento ao atingir o equilíbrio entre os prazeres. Então, o epicurismo, que vem do pensador Epicuro, ele vai ser a ideia. Inclusive, eu coloquei porque eu já vi questões de vestibular que abordam o epicurismo. Por quê? Existe uma ideia contrária ao que é epicurismo. Alguém já falou? Vocês já falaram entre si? Você é epicurista? Vocês usam esse termo? É mais para a vida acadêmica, né, Marcos? Todo dia só, né? Só que não. O epicurismo seria a visão do prazer. A gente chama vulgarmente de epicurista quem gosta de prazeres. Por quê? Os epicuristas, não sei se já comentei com vocês, mas os epicuristas, eles tinham a ideia de viver os prazeres como forma de sabedoria. Inclusive, Epicuro compra uma mansão, leva todos os amigos para morar com ele, e lá eles faziam o que ele elege 3 grandes prazeres, que é comer, beber e fuder. Exatamente. Então lá eles comiam, bebiam e fudiam. Exatamente. E depois, o último período da filosofia grega, que é o estoicismo. Que o estoicismo vem daquela ideia que o Marcos estava falando, quando o Alexandre o Grande conquista, não é isso, Marcos? Conquista a boa parte do território, então há uma expansão. Nisso, a filosofia grega, ela também vai para outros territórios, e até chegar à nossa cultura, e chegar ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ver as coisas, essa influência da filosofia grega. Ok? Só uma questão, já que eu citei Alexandre, o Alexandre, ele era discípulo, Alexandre o Grande era discípulo de Aristóteles. Ele, desde pequeno, ele foi educado por Aristóteles. Ele seguiu Aristóteles em Atenas. E Aristóteles não era ateniense, mas ele se torna ateniense porque ele foi estudar lá muito cedo. Ele era de uma cidade próxima, então ele era considerado como cidadão meio equivocadamente. Pessoal, alguma dúvida? Mais a palavra. Bom, o estoicismo é quando a filosofia, com os estoicos, né? Eu não sei a parte histórica disso, Marcos, se você puder falar alguma coisa, mas o estoicismo é quando a filosofia grega, ela parte para outras regiões. Tá? Ela deixa de ficar ali no aglomerado de Atenas e passa a ser influência no pensar de outras regiões. É o que eu falei. De outras regiões, na própria Grécia, até chegar até nós em outras culturas ocidentais. Ok?
Alguma dúvida? Então, novamente com o Marcos. Pessoal, a gente vai começar a Idade Média, só um minutinho para abrir a arte da Idade Média.